Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos hoje o Nós, a Europa, com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo, Marco Teles. No início desta nossa conversa, uma referência a um encontro que foi mantido com a representação da Comissão Europeia em Portugal, dos vários Europe Direct. É um encontro que já era habitual, sempre aconteceu de forma anual, com alguma regularidade. Infelizmente, com a situação da pandemia, tivemos que nos adaptar ao online, mas retomamos, portanto, estes encontros presenciais com os 15 centros Europe Direct da rede nacional, e foi uma oportunidade também de conhecer um bocadinho melhor a própria equipa da representação da Comissão Europeia, que também sofreu algumas alterações, e sobretudo aquele momento de partilha de experiências para realmente articularmos, no fundo, os nossos planos de ação entre os diferentes Europe Direct espalhados pelo país e a própria representação da Comissão Europeia, chegando todos nós também a uma conclusão que, de facto, é cada vez mais difícil planificar o que quer que seja face aos imprevistos que estão sempre a acontecer e, portanto, obviamente, também nesta discussão, neste encontro, esse aspecto foi tido naturalmente em consideração. A missão continua a ser informar os cidadãos da União Europeia. Sim, a missão de qualquer Europe Direct continua sempre a ser esta, ou de informar, e por essa via da informação também tentar aproximar os cidadãos às instituições europeias. Só referir que aqui o Europe Direct é um dos 15 que existem no país. Sim, nós aqui efetivamente só existe um por cada região autónoma, portanto um na Madeira e um nos Açores, e mais 13 distribuídos pelo território continental, com uma distribuição geográfica feita a pensar numa cobertura total do país. Outro tema tem a ver com um convite feito pela Comissão à apresentação de informações e uma consulta pública sobre uma futura proposta relativa a um instrumento de emergência do mercado único. A que propósito vem isto? Traduzindo por miúdos, no fundo tem a ver com algo que temos falado aqui já muitas vezes, que são das tais consultas públicas que estão online. Basta, aliás, para não estar a dar o endereço todo, uma pesquisa no Google, consultas públicas da Comissão Europeia, porque esta é um pouco a política também da Comissão, não tomar decisões no sentido de cima para baixo, mas também ouvir o que os cidadãos, e é óbvio que isto é um tema que pode interessar a determinado tipo de instituição ou a alguns peritos, mas qualquer cidadão europeu pode entrar gratuitamente na plataforma e dar o seu contributo, dando uma sugestão. No fundo, o objetivo de facto desta consulta pública é recolher contributos para, no fundo, haver uma maior transparência, uma melhor coordenação entre Estados-membros e tirar também daqui os ensinamentos que decorreram do próprio combate à Covid-19, em que se percebeu que, de facto, o mercado único era um dos melhores trunfos que a União Europeia tem para assegurar a resiliência da nossa economia. E, portanto, no fundo é isto, é prepararmos instrumentos de emergência que façam uso desta solidariedade e desta união entre 27 para, de uma forma mais eficaz, nós podermos responder. Sim. Quando veio a Covid, notou-se isso com a questão das vacinas. Felizmente, por uma união dos 27, rapidamente avançou-se para a compra das vacinas, quando, se efetivamente tivéssemos deixado cada país por si, o problema ainda estaria de longe. Surgiram, de qualquer forma, alguns problemas associados a este mercado único em tempo de pandemia. Sim, surgiram daí precisamente a questão da consulta pública, para que, por exemplo, peritos e empresas que tenham sido afetadas, obviamente, por todas estas dificuldades que temos vindo a sentir nos últimos 2 anos, possam dar sugestões da criação deste instrumento. E, aliás, também não esquecer que temos um conflito às portas da Europa que também obriga-nos a refletir sobre este possível instrumento de emergência. Aliás, este conflito Ucrânia-Rússia é, digamos, o destaque da emissão de hoje desta nossa conversa, começando pelo discurso de Zelensky na Assembleia da República. A questão da Ucrânia e a Rússia, infelizmente, é o nosso destaque, e eu digo infelizmente no sentido que gostaria que, efetivamente, como toda a gente, que este problema gravíssimo já estivesse resolvido. Entretanto, desde o nosso último programa até hoje, enfim, falando assim do essencial,
o destaque, de facto, pelo presidente ucraniano, a intervenção que teve ontem via online, como é óbvio, na Assembleia da República. De resto, algo que ele tem feito em diversos parlamentos, inclusive até no próprio Parlamento Europeu, um bocadinho sensibilizando para os problemas, que obviamente toda a gente está sensível e reconhece, e que no nosso país, enfim, digamos que teve o mesmo efeito que noutros Estados, apesar de algumas polémicas relacionadas com algumas forças políticas que não viram com bons olhos esta intervenção. Mas, polémicas à parte, naturalmente foi um elemento e um momento positivo, quer para a Ucrânia, quer também para nós. Zelensky verá a sua biografia publicada proximamente em Portugal. Sim, curiosamente também há essa situação. Tenho aqui uma data indicativa, 17 de maio, aparentemente um livro de 30 e poucos capítulos feitos por um jornalista, ou organizados por um jornalista ucraniano, e que basicamente quer contar esta vida de Zelensky, um desconhecido até há pouco. Um desconhecido, o nome realmente não dizia absolutamente nada a ninguém até há pouco tempo. Um humorista. Um ator cómico, um humorista de uma série televisiva onde curiosamente desempenhava o papel de presidente da Ucrânia. Eu, portanto, não sei se foi uma boa escola ou não, porque efetivamente eu creio que de uma forma unânime o que se diz é que de facto ele tem-se revelado um estadista e um bom comunicador também. E é claramente um bom comunicador, e ainda bem que assim é, porque é uma forma também de despertar a comunidade internacional para o grave problema que eles vivem. O governo português, Portugal no seu todo, mas o governo português tem-se mostrado sensível aos problemas decorrentes deste conflito Ucrânia-Rússia e tem tentado responder a algumas questões que se colocam no dia-a-dia de ucranianos que chegam a Portugal. Não é? Sim, e são muitos. Aliás, segundo o CEF, são já mais de 31 mil pedidos de proteção temporária no nosso país, dos quais 21 mil, arredondado, serão mulheres e 10 homens, e no meio deste somatório dos 31 temos aqui 11 mil menores, portanto o que cria aqui um problema obviamente acrescido, é uma população particularmente sensível que requer outra resposta em termos daquilo que são as necessidades de integração. E também não só, visto no todo, daí que o Governo tenha anunciado, aliás esta semana, a distribuição gratuita, por exemplo, em parceria com um conjunto de empresas de telecomunicações, cerca de 16 mil cartões de comunicações, precisamente reconhecendo que hoje em dia a comunicação é quase um direito básico, diria. E, portanto, estas pessoas precisam estar em contato com as suas famílias e, portanto, esta medida naturalmente vem ajudar a manter a ligação dos ucranianos que estão em Portugal. Falamos daqueles que chegaram a Portugal, fugidos da guerra, mas a verdade é que a nível global esses números são assustadores. Assustadores, é a expressão certa, Marta. Lembro-me quando começamos com esta situação que se falava a possibilidade de chegar a 1 milhão de refugiados. Bom, neste momento a ONU já estima em 5 milhões de refugiados. Isto, para termos uma ideia, é metade da população de todo o nosso país, a contar com os arquipélagos. E existem também, a juntar estes 5 milhões de refugiados, estima-se 7 milhões de deslocados internos, ou seja, ucranianos que estão a fugir das suas cidades, das suas localidades, das suas aldeias, dos sítios onde vivem, procurando outros pontos, eventualmente mais seguros, mas que são deslocados, portanto, fazem-se acompanhar da sua bagagem e um pouco mais. Este conflito, naturalmente, que afeta a Ucrânia e outros países ali na fronteira, por exemplo, a Suécia e a Finlândia, fruto desta guerra, posicionam-se geopoliticamente, não é? Sim, um pouco eles que eram não alinhados. Exatamente, um pouco, eu diria, por reação à posição intransigente e permita-me a expressão, estapafúrdia, por parte da Rússia, quase, não é? E ameaçadora, que é realmente uma coisa de muito mau tom. Como a Marta referiu bem, quer a Suécia quer a Finlândia são dois países tradicionalmente não alinhados, portanto eles gozam de um estatuto de neutralidade e estão bem com esse estatuto, como nós bem sabemos, mas efetivamente recentemente até numa reunião da primeira-ministra sueca e também finlandesa,
chegaram à conclusão que, de facto, quer um, quer o outro, faz cada vez mais sentido a possibilidade de entrar na Aliança Atlântica, portanto, fazer a adesão à NATO, precisamente, e as palavras são delas, para garantir no futuro a segurança destes países face a uma ameaça, russa, que não sabemos muito bem até onde vão os limites desta mesma ameaça. E a verdade é que, se esta questão, quando colocada nomeadamente aos suecos, estou-me a lembrar, foi feito esta semana até um referendo, se numa fase inicial ainda havia algumas resistências a esta ideia destes países neutros aderirem à NATO, neste momento, quando são consultadas, as populações começam cada vez mais a ser favoráveis a essa ideia. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez esta quarta-feira uma visita à Ucrânia. Outros estadistas têm realizado visitas à Ucrânia. Esta foi inesperada, não estava programada. É inesperada porque também acho que, atendendo às condições de segurança, se calhar não se pode anunciar com muita antecedência. Mas, de qualquer forma, Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, não é o primeiro executivo da União Europeia a deslocar-se à Ucrânia. Eu recordo que a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia, o Joseph Borrell, também já tinham estado, portanto, na Ucrânia, vendo com os seus próprios olhos a realidade daquilo que está a acontecer. Desta vez foi o Presidente do Conselho Europeu. Aliás, juntamente também com vários chefes de Estado, se não me falha a memória, creio que já são 6, o último foi o chefe de Estado espanhol, o líder espanhol que esteve também presente. Esta visita, acresce que ficou particularmente marcada pelo facto da entrega a Zelensky do questionário, que é uma das etapas necessárias para a decisão sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Portanto, primeiro passo, uma primeira formalidade, digamos. É um passo mais, não é o primeiro. É mais um passo, não será o primeiro até seria mesmo, no fundo, a manifestação por parte da Ucrânia de dizer que quer fazer parte da União Europeia. Essa etapa já passamos, esta será uma outra e obviamente que esta discussão sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia é muito sensível. Qualquer debate em torno do assunto vê-se claramente que há sempre algumas... não está em causa a questão de ser contra a entrada da Ucrânia, o que está em causa sobretudo é o processo, a forma como se vamos criar aqui um fast track, como dizem, uma entrada muito rápida para a União Europeia, o que me parece impossível, atendendo ao estado em que este país se encontra a vários níveis, sociais, culturais, económicos. Não irá cumprir, digamos, portanto, os chamados critérios de Copenhaga, que são o que estão previstos e, portanto, são necessários, seriam, neste momento, virtualmente impossíveis de se cumprir para entrar na União Europeia. A Rússia, entretanto, mostra toda a sua força e apresenta um novo míssil intercontinental. Sim, eu porque gostava de colocar esta questão aqui realmente no debate. Porque, que risco representa para os Estados-membros da União Europeia? Quando numa altura em que nós queremos que realmente se comece a ver uma luzinha ao fundo do túnel, se me permite a expressão, e que haja alguns indícios de uma possível paz, acho que a Rússia aparece outra vez agora com esta novidade esta semana, a apresentar um míssil intercontinental que tem particularidades incríveis do ponto de vista tecnológico, faz-se deslocar a 25 mil km por hora, portanto é ultrassónico, tem uma capacidade de ser disparado da Rússia, de poder chegar a qualquer ponto do nosso planeta, portanto pode literalmente atingir qualquer ponto e é um armamento que carrega um conjunto de ogivas nucleares, não uma, mas várias, e, portanto, outra vez, mais uma manifestação de força e de poder que realmente não abona em prol desta nossa esperança de termos uma paz. Como também, se me permite juntar aqui também um outro assunto, que é a provocação, porque eu não vejo de outra forma senão uma provocação de muito mau gosto, mas a provocação do presidente russo em condecorar a brigada e os militares que invadiram Bucha e que são responsáveis por aquilo que se reconhece hoje pela comunidade internacional como um verdadeiro massacre. Uma cidade completamente destruída, pilhagens, relatos de violações de mulheres e jovens, crianças. Portanto, um cenário
cenário dantesco, sem qualquer justificação ou explicação, completamente inaceitável, e que internamente a Rússia, por via do seu presidente, decide condecorar este pelotão, não sei tecnicamente qual será a expressão certa, portanto... Isto só acrescenta, no fundo, todo este receio que temos em relação à Rússia e ao seu presidente, e fica provado que estamos a falar de alguém que, do ponto de vista humano, perdeu já qualquer credibilidade. E deixamos por aqui esta questão, ou talvez não, vamos falar das eleições. Oxalá pudéssemos deixar de vez. Francesas, e de certa forma também o que aqui está em jogo pode ser uma tomada de posição face a este conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A segunda volta é já domingo e opõe o atual presidente Macron a Marine Le Pen. Sim, são os dois candidatos, portanto, Macron, no fundo, na sua reeleição, portanto, para o segundo mandato, e Le Pen, que tem sido uma candidata nos últimos tempos, mas que não tem sido bem sucedida. E, portanto, efetivamente, na primeira votação, na primeira ronda, concorreram 12 candidatos. Passaram estes dois candidatos que vão disputar o resultado ou as eleições, agora já neste próximo domingo, dia 24, e ouvi há dias num debate que achava interessante, que diziam que os franceses votam com o coração na primeira volta e na segunda com a razão, com a cabeça. E se nós olharmos para os resultados daquilo que aconteceu há 5 anos atrás, precisamente entre estes dois candidatos, tivemos 24% a favor de Emmanuel Macron na primeira volta e 21% para Le Pen, portanto uma diferença mínima, mas depois na segunda volta passou-se para respectivamente 66% e 33%. Foi esmagadora, portanto, a vitória aqui de Emmanuel Macron. Teremos que aguardar, não é? Teremos que aguardar. Para já esta semana fica o destaque também de um debate que, contrariamente aos nossos, este teve uma muito duração... civilizado também. Sim, civilizado e com uma duração de quase 3 horas. 3 horas. Foi tão longo que, de facto, a meio, enfim, já se estava a discutir, no fundo, os resultados quase do debate do que propriamente esperar até o fim, mas ainda assim, desse debate, permite-me só para dizer que a grande conclusão é que parece-me que realmente também Emmanuel Macron sai vencedor, mas tivemos uma Le Pen que, ao contrário de 2017, onde esteve francamente mal e carregada de dossiês para poder responder a coisas que não sabia claramente, desta vez esteve melhor preparada. Nesse sentido, veio muito melhor preparada, e alguém resumia, que me pareceu interessante, que foi numa perspectiva de um ringue de boxe, que Emmanuel Macron conseguia encostar Le Pen às cordas, mas que ainda assim ela não saiu de maca. Portanto, aguentou-se, não fez propriamente má figura. Claro que tem posições mais moderadas. Com posições mais moderadas, agora não tão radical, dizendo que não quer sair da União Europeia, portanto agora a posição é que se mantém na União Europeia, mas, atenção, com propostas que são completamente estranhas, como por exemplo, reintroduzir controles nas fronteiras internas do espaço Schengen, promover uma preferência nacional no acesso a ajudas sociais, estabelecer a primacia do direito francês sobre o direito europeu. Tudo o que não é a União Europeia, não é? Tudo, no fundo, o que não está previsto nos tratados, e, portanto, não é possível a França se manter numa União Europeia com estas medidas. Portanto, ou havia uma revisão de tratados, o que, obviamente, ninguém aceitaria estas posições. Portanto, na prática, o que ela está a dizer é que continua, obviamente, contra o projeto europeu, porque isso é público. Ela defende a supremacia da soberania nacional sobre tudo o resto, e, portanto, é um pouco mais radical nesse aspecto, ao contrário de Macron, que é um europeísta convicto. Essa posição, obviamente, é sabida, e é importantíssimo o resultado destas eleições, porque a França, efetivamente, ela está no coração do projeto europeu, desempenhou um papel extremamente importante de reconciliação europeia nos grandes 2 conflitos que já tivemos no passado, é também um motor da solidariedade e da economia europeia, e, portanto, é realmente um Estado-membro que nós precisamos de ter dentro da União Europeia, mas termos com o espírito europeu. E, portanto, eu não tenho a menor dúvida que, quer aqueles que são a favor da União Europeia, que eu
acredito que seja a maioria, quer aqueles que não gostam do projeto europeu, vão estar seguramente no dia 24 muito atentos aos resultados destas eleições. E depois falou-se também do conflito Ucrânia-Rússia, uma vez que Macron tentou pelo menos colar Marine Le Pen a Putin. Sim, mas quer dizer, basta irmos para o Google e fazer uma pesquisa e vermos toda a solidariedade e toda a amizade e a proximidade que existe entre a Frente Nacional, entre Le Pen e a Rússia. Portanto, isso está à vista de todos, inclusivamente fala-se do próprio financiamento do partido por parte da Rússia. Portanto, isso são situações públicas, sempre houve essa proximidade e essa ligação muito grande à Rússia por parte de Le Pen e, portanto, agora cabe realmente aos franceses em consciência decidirem que França querem para o futuro e que a Europa também querem para o futuro. Marco Teles, e ficamos por aqui. Até uma próxima conversa. Muito obrigado, um bom fim de semana. Até uma próxima. Bom fim de semana. Obrigado.